O presidente Alessandro Barcelos vai repetir uma receita que deu certo na última janela de transferências. Uma viagem para a Europa, onde ele mesmo, junto de seu staff, deverá buscar o encerramento e a conclusão de negociações para reforços ao Inter na temporada de 2024. 3 são os nomes já conhecidos que serão contatados pela direção do Inter na Europa e que já possuem alguma conversa em andamento ao longo dos últimos dias. A gente fala também a respeito da especulação e nada muito mais do que uma especulação envolvendo o volante Thiago Maia do Flamengo, que parece ter tido também uma finalização no Rio de Janeiro. Falamos sobre o futuro de Dalbert, que já está definido no ambiente colorado, e repercutimos a decisão que impacta na Operação Rebote, uma investigação do Ministério Público que apura irregularidades da direção do Inter no biênio 2015-2016. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 16 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado, tá? Vamos começar e eu quero repercutir uma informação que vem sendo apurada por todo mundo e no ambiente colorado, nos bastidores do Inter, a gente já tem esta confirmação, que o presidente Alessandro Barcelos deverá viajar para a Europa junto de outros dirigentes nos próximos dias. Não está certo ainda, ou não foi descoberto ainda, se será no final deste ano de 2023 ou ainda no início do ano de 2024. Mas o presidente Alessandro Barcelos pegará um voo junto de outras pessoas para buscar fechar reforços para o ano de 2024. E aqueles reforços que são os mais badalados que o Inter está trabalhando e especulando neste momento. 3 são os nomes já conhecidos e que deverão ter conversas com a direção do Inter nesta comitiva colorada que deve ir para a Europa, tá? Um deles, e o principal objetivo, Gustavo Scarpa, que pertence ao Nottingham Forest, está emprestado ao Olympiacos da Grécia e é um jogador que é o sonho de consumo da direção do Internacional. O Inter já fez uma proposta, inclusive, ao Nottingham Forest de 4,5 milhões de euros, já entrou em contato e iniciou negociações com o staff do jogador, mas neste momento o Gustavo Scarpa desperta também uma concorrência muito grande de outros clubes do futebol brasileiro e isso acaba atrapalhando o ambiente do Internacional na busca por essa contratação. Portanto, Gustavo Scarpa é um dos nomes que está na mira nessa comitiva do Inter que deverá ir para a Europa. Outros 2 nomes, um deles é o centroavante Lucas Alário, que também por parte da direção se confirma que é o camisa 9 buscado neste momento pelo Inter, tá? Ele está no Eintracht Frankfurt se recuperando de lesão e aí a gente vai voltar no tempo daqui a pouco, mas o Inter também precisa ter, caso contrate esse jogador, um aval médico, uma análise médica e clínica em cima da situação do Lucas Alário, tá? Mas ele deve sair do Eintracht Frankfurt e o Inter tem avanços nas conversas com esse jogador porque ele também se demonstra interessado em jogar no futebol brasileiro, em jogar no Internacional. Então o Lucas Alário, a Alemanha, seria a segunda parada do presidente Alessandro Barcelos e da comitiva do Internacional. Além de Lucas Alário e além de o Gustavo Scarpa, o terceiro nome é Robert Renan, jogador que tem uma possibilidade de negociação com o Zenit da Rússia. O Corinthians, ele repassou o jogador para o Zenit naquela troca com o Yuri Alberto. O Inter tem um valor a receber do Zenit e pretende utilizar isso nessa negociação. Seria um vínculo de empréstimo com possibilidade de saída dele para outro clube caso alguém faça uma proposta, e isso precisa ser desenrolado com os russos. E aí caberia ao presidente Alessandro Barcelos desenrolar isso, inclusive com o presidente do Zenit, que tem uma boa relação com o presidente ainda com o presidente Barcelos, ainda da venda do Yuri Alberto para o Zenit da Rússia, tá? Então, essas seriam as 3 paradas que a gente conhece dessa comitiva do Inter: Gustavo Scarpa, Lucas Alário e Robert Renan. Essa
é uma repetição de uma comitiva do Inter que foi feita no ano passado, ou melhor, neste ano de 2023, no início do ano. O presidente Alessandro Barcelos fechou com Luiz Adriano na Turquia, Ener Valencia na Turquia e Charles Arangues na Alemanha. Ele foi com esses 3 nomes. Tentou ainda alguma situação envolvendo o Cuéllar, onde não avançou, mas ele voltou com 3 reforços. E a ideia dele agora é também voltar desta comitiva que o Inter deve fazer para a Europa com alguns reforços importantes para a temporada de 2024. Naquele momento, até um médico foi para a Alemanha para analisar a situação clínica de Charles Arangues, tá? Isto pode se repetir com a situação do Lucas Alario, que também passa por um problema de lesão. Inclusive, sobre Robert Renan, na tarde deste sábado, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a possibilidade de vinda dele e analisando os lances do Robert Renan, pra gente entender como que ele se encaixaria na equipe do técnico Eduardo Cudê. E assim, primeiro, o Robert Renan joga demais. Ele é um baita zagueiro, ele tem muita qualidade e seria o zagueiro perfeito para o estilo de jogo que o Eduardo Cudê gosta, um zagueiro construtor, longilíneo, que tem velocidade. O Cudê gosta muito disso, então o Robert Renan seria o cara ideal para o esquema do técnico Eduardo Cudê. Eu faço o react dele nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e conhecer um pouco mais o Robert Renan, caso vocês não conheçam, tá? Vamos para outras informações do mercado da bola, e aí eu quero falar sobre uma especulação, e que não avançou de uma especulação, uma sondagem, tá? O Inter fez muitas sondagens no mercado, de jogadores que não necessariamente tiveram uma investida por parte do Internacional, uma tentativa de contratar. Um desses casos foi o do Thiago Maia. Se informou que o Inter estava interessado nesse jogador, que buscou informações sobre o Thiago Maia, mas não passou disso, tá? Tanto que a notícia que vem hoje do Rio de Janeiro é que o Flamengo, primeiro, não está disposto a vender o Thiago Maia e o Thiago Maia não está disposto a sair do Flamengo. Que o Thiago Maia faz parte desse processo de reformulação que o Tite está tentando trabalhar para o time na temporada de 2024. Portanto, o Thiago Maia não sai do Flamengo, não saindo do Flamengo, óbvio, não vem para o Internacional, tudo não passou de uma simples sondagem, o Inter perguntando como é que tá a situação dele aí, a mais título de informação mesmo, o Inter não chegou a tentar a contratação do Thiago Maia, tá? E isso já se encerra a partir do momento que a tendência é que ele fique na equipe do Flamengo. E uma última informação, e essa a gente já tinha dado há alguns dias um indicativo, e agora a gente já tem a confirmação nos bastidores. Lá em São Paulo, eu ouvi de uma pessoa importante do Inter que o Dalbert não havia ainda batido a cláusula de renovação automática em função do número de jogos, a cláusula de produtividade. Não havia batido. Então, o Dalbert, ele não bateu e ele está de saída do Internacional. Inclusive o empresário dele já está buscando outras propostas no futebol brasileiro, clubes da Série A e até clubes da Série B já demonstram interesse no jogador. Ele vai sair do Internacional, não fica o Dalbert, e isto já é um martelo batido, uma dúvida que a gente tinha, principalmente na reta final ali da temporada de 2024, de 2023, que agora está respondida para todo mundo, tá? Por último, eu quero falar sobre um assunto policial, que sempre envolve o noticiário colorado, tá? Que é a Operação Rebote. Aquela operação do Ministério Público que apura irregularidades da gestão colorada no biênio 2015-2016, onde era presidida pelo Vitório Pífero, tá? Em algum momento, a Justiça arquivou o processo, um dos processos, uma das acusações, mas a acusação contra o ex-vice de futebol Carlos Pellegrini, e alegou falta de provas. O Ministério Público recorreu desse arquivamento e teve um parecer positivo por parte do Tribunal de Justiça. Com isso, o ex-vice de futebol Carlos Pellegrini volta a ser réu no processo que investiga essas irregularidades. O que o Ministério Público apurou em relação ao Carlos Pellegrini, tá? Que ele recebia comissões de empresários em negociações. Por exemplo, ele fechava com tal jogador por R$1 milhão, quando na verdade o preço de mercado dele era 700 mil, e aí essa diferença de 300 mil ele cobrava uma comissão para os caras pagarem ele e ele recebia esse dinheiro por fora. Foi isso que o Ministério Público apurou, investigou, tá? Isso consta no processo e obviamente que vai ser julgado pela Justiça. Ele teve um arquivamento, mas agora voltou a ser réu no âmbito da Operação Rebote, o Carlos Pellegrini, ex-vice de futebol do Inter, ali na temporada de 2015 e 2016, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse domingo. A gente não tem futebol brasileiro, obviamente, mas a gente tem futebol no exterior.
Arsenal e Brighton pela Premier League. Odd do Arsenal 1.47, empate 4.75, Brighton 6.33. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!